Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 16 de junho de 2016. Olha quantos seis, né? Por 7 votos a 4, o STF admite prisão logo após condenação em segunda instância. Vocês podem não lembrar, provavelmente não lembram, porque o interesse de política do povo brasileiro é pouco, então incrivelmente as pessoas não se dão conta de onde as coisas vêm, qual a origem das coisas. As coisas, não existe acaso na política. Chegou isso agora do nada, aconteceu isso do nada, isso aqui. Não, a origem disso é isso. A lei da ficha limpa. Tá? A lei da ficha limpa começou com uma discussão, isso há vários anos atrás, né, se a gente podia fazer uma condenação em segunda instância de políticos, né, de políticos que tivessem cometido crime de corrupção. Então essa questão, eu na época dizia assim, olha, isso aí é uma bomba para estourar, vai dar budu, né? Porque o que acontece? É inconstitucional o direito brasileiro, o direito não é consuetudinário, ele é positivista, né? Ele é positivo, direito positivo. E no direito positivo segue-se o que está escrito na lei, ipsis lipsis, não se fala mais nada no assunto, é aquilo ali e pronto. Tá? E não se pode condenar alguém antes de transitado em julgado em última instância. Tu pressupor que a pessoa que cometeu algum crime antes dela poder ter legítima defesa até a última instância. Aí depois de todos os recursos promovidos, aí tu pode condená-la, né? Ela vai exercer a punição. E no caso do entendimento da lei da ficha limpa, ele contrariava tudo isso. E eu dizia, olha, tem alguma coisa estranha nesse processo. Eu entendia que era como se fosse uma situação favorável aos governos de Lula e Dilma, porque foram neles que nasceu isso, para prender os adversários ideológicos, os adversários políticos deles. Então o que acontecia? Como eles estavam indicando muitos ministros pelo próprio PT, então assim já estava a partir do terceiro mandato do PT, início do Dilma Rousseff, eu comecei a me preocupar, disse, olha, tem muito ministro do PT, tá demais a coisa. Tá? E aí a gente vai ter um descontrole, entrando no quarto governo, eles totalizavam tudo, faziam a grande maioria, que é o que eles estão agora. Eu já alertei tudo isso, anos eu venho alertando a respeito disso. O pessoal não dava importância, mesmo assim continuava votando no PT, votando no PT, votando no PT. Pois é, a gente está nessa situação porque o povo votou no PT 4 governos consecutivos. E se não fosse uma manobra, alguma coisa assim, o que teria acontecido? Teria, neste último governo, fechado 100% do STF. Já está 90%, então não faz muita diferença. Mas eu imaginava que tivesse sido utilizado dessa maneira. E eu dizia, olha, é um perigo, é uma situação perigosa. Pois bem, justamente quando Luiz Inácio Molusco da Silva foi para recorrer ao STF contra a decisão que mandou a investigação para o Sérgio Moro, né, que Lula pegou e foi colocado agora para a primeira instância. E se ele for para a primeira instância, ele pode ser condenado pelo Sérgio Moro e ir para a segunda instância. Se acontece dele ir para a segunda instância, o que acontece? Ele vai preso. Ele vai preso. Antes mesmo de ir para o STF. Ele estava até agora vinculado a uma discussão junto com a Dilma Rousseff. Quando foi desmembrada essa questão, o que aconteceu? Ele foi para a primeira instância. Imediatamente o cara deu uma esperneada. E o que foi discutido logo em seguida que aconteceu essa situação? Voltou a história da ficha limpa e voltou a história da admissibilidade da condenação em segunda instância. Que até então não era assunto para ninguém.
Mas neste caso, especificamente, um único cidadão fez todo o Supremo Tribunal Federal se movimentar. Todo. Quer dizer, existem dois pesos e duas medidas, existem dois padrões de cidadão, né? E por ter sido, a maioria desses ministros terem sido indicados pelo próprio PT, o PT cobrou literalmente deles uma postura sobre o que ia acontecer. Diante da opinião pública e da possibilidade deles perderem a toga, sim, porque o que acontece? Se comprovada a situação de que todo o Supremo Tribunal Federal é aparelhado ideologicamente, imediatamente é necessária uma intervenção constitucional militar, uma intervenção que é viável nesses casos, né, para uma reforma dentro do Supremo Tribunal Federal, porque a única forma de fazer derrubar todos os ministros de uma vez só e mandar eles vestirem o pijaminha e irem se aposentar é uma intervenção militar, porque aí é autorizado legalmente, legitimamente, que seja alterado todo e qualquer processo dentro da Constituição, nas formas da Constituição Nacional, né? Então, um caso de guerra civil, invasão estrangeira, né? Mas sempre por convocação do presidente da República ou seu sucessor direto. E como não teria ainda uma invasão estrangeira, o que poderia promover esse tipo de coisa seria provavelmente uma guerra civil. O que aconteceria? O povo iria para as ruas e ia confrontar. Não ia aceitar, né, que Lula ficasse inocentado de novo, né? E ainda mais a justiça toda endossando essa corrupção toda. Então o povo iria para a rua. E aí sim ia acontecer a famosa guerra civil, né, onde o presidente não teria outra opção senão chamar as forças militares e essas forças militares tomarem uma providência em relação ao causador dessa guerra civil, que seria, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Eles têm consciência disso. Eles têm consciência que o emprego deles está ameaçado, que eles podem ser aposentados compulsoriamente. E aí eles se deram conta disso e votaram para admissibilidade de alguma coisa que é inversa ao direito brasileiro. Vocês perceberam? Nós estamos realmente com força, o povo está com força. Porque no momento que a gente tem consciência de que o Supremo Tribunal Federal está aparelhado ideologicamente e mesmo assim não consegue agir ou reagir de uma forma aos seus próprios interesses. Por quê? Porque o povo está vigilante nessa situação e o povo está cobrando, está indignado com essa situação. Lula vai ser preso. Lula tem seus dias já contados. Ele está recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, mas acontece que o Supremo Tribunal Federal já mandou ele para a primeira instância. Então, se voltar atrás, é a mesma coisa que voltar atrás com essa questão da segunda instância. Eles não vão fazer isso, porque se eles fizerem, eles estão comprometendo a imagem deles mais uma vez, eles estão se colocando em risco. O povo está muito atento e muito alerta a essa situação. Essa situação toda, na verdade, é uma coisa que contraria os interesses do direito brasileiro e inverte o direito brasileiro. Não existe, o direito brasileiro, neste momento, está numa transição. Ele está num processo transitório entre o direito positivo e o direito consuetudinário. O direito consuetudinário é o direito de usos e costumes, é o direito da Inglaterra, que não tem Constituição, ela usa os costumes e as necessidades locais. Diante desse cenário, apesar da lei escrita ser a norma brasileira, os usos e os costumes de uma busca por moral e ética, por uma reivindicação de combate à corrupção, de uma transformação social qualificada, é o que está movimentando o Supremo Tribunal Federal. Eles não estão conseguindo dizer não ao povo, eles não querem ser influenciados pelo povo, mas estão sendo. Por quê? Porque o deles está na reta. Literalmente o deles está na reta. Eles estão servindo a interesses, até então eles estavam servindo a interesses com base no direito positivo, estavam servindo a interesses
do direito não só positivo, mas também de interesses partidários, político-partidários. E estava claro, a gente percebia isso, que a lei funcionava para determinadas situações, para outras não funcionava. Eram 2 pesos e 2 medidas. Agora, quando o Lula precisou que houvesse 2 pesos e 2 medidas para ele, o povo estava tão atento e disse, não, se vale para um, vale para o outro. E deu, acabou a história, acabou a brincadeira, ninguém mais brinca dessa história. Olha, se vocês não quiserem brincar direitinho, a gente vai pegar o brinquedo de vocês e a gente vai trancar numa gaveta. Ponto, acabou, não teve mais discussão. Então a situação, o entendimento, né, e o próprio Teori Zavascki, que é um que está aparecendo direto como, né, com conflito nesse negócio, né, foi um dos que votou favoráveis à prisão após a decisão de segunda instância. Um dos que é mais defensor das questões do PT e acaba fazendo as questões mais polêmicas de todas. Olha a carinha dele, né? Olha só que coisa maravilhosa, né? Então é isso. Acabou, né, a brincadeira. Agora nós temos, não tem mais essa história de transitado julgado em última instância, agora chegou em segunda instância, acabou todo o recurso, toda a situação. Pode continuar, não, os recursos vão continuar, mas dali para diante está preso. Então era isso, eu venho agradecer a vocês pela atenção dispensada, né? Lembrando que se vocês quiserem fazer alguma doação voluntária ao nosso canal, está o link, os dados embaixo do nosso vídeo e na apresentação do vídeo. Muito obrigado, até mais.